Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estou iniciando essa aula. Nós vamos falar um pouco sobre o contexto histórico da administração. Nós estamos aí na oficina, na disciplina de Introdução à ADM, né? E na aula anterior nós falamos o conceito de administração, e hoje nós vamos ver o contexto histórico de como surgiu a administração. Bom, de início, o objetivo, então, dessa aula é conhecer o contexto histórico do estudo da administração. É de conhecimento popular que a administração ela existe desde que o mundo é mundo, né? Então, essa afirmação ela pode ser reforçada desde que as civilizações mais primitivas ocupavam a Terra. Até porque, desde as civilizações antigas, nós vemos aí registro de que eles adotavam técnicas e ferramentas administrativas para alcançar o objetivo deles. Então, a administração tal como a gente conhece hoje é um resultado histórico de inúmeros precursores, de inúmeras pessoas que fizeram essa construção. Então, nós sabemos que até hoje conceitos administrativos que foram empregados há mais de 1.200 anos antes de Cristo ainda são usados no nosso dia a dia. Eu separei, então, 3 civilizações que tiveram bastante influência no papel da administração como a gente conhece hoje. A primeira é a Suméria. A história da administração, ela iniciou então num tempo muito remoto, mais precisamente aí no ano 5000 a.C., na Suméria. Os antigos sumerianos, eles procuravam melhorar a maneira de resolver os seus problemas práticos. Então, eles exerciam a arte de administrar. Então, quais foram as artes de administrar então que eles desenvolveram? A questão que eles disciplinaram a propriedade pessoal e rural, o comércio é advento deles, a família, o trabalho, o salário mínimo, controle, responsabilidade, todos esses termos aí foram adventos dos sumérios. Através do código acadiano, né, tem um controle também de preços e penalidades criminais que vieram deles. E ali no ano de Nabucodonosor, 604 a.C., regulou as fábricas têxteis, controles da produção e salários e incentivos. Então, é coisas que nós vemos hoje, de forma no dia a dia, né? E aí surgiram ali na Suméria, né? 5000 anos antes de Cristo. Outro também, civilização que não podemos deixar de citar é o Egito, né? O Egito, ele realmente ele veio para somar muito na parte da administração. Depois do Egito, Ptolomeu dimensionou um sistema econômico planejado, que não poderia ter se operacionalizado sem administração pública sistemática e organizada. Então, a administração no Antigo Egito tinha práticas aí, princípios referentes à responsabilidade, descrição de tarefas, controle de operações de grande escala. Nós vemos isso, inclusive, na questão das pirâmides, né? Imagine como eles tiveram que ter o controle, né, das operações de grande escala aí, que é uma pirâmide, né? Os administradores egípcios, eles reconheceram o valor do planejamento e uso de conselheiros. Veio daí também a questão de ter alguém, um líder, né, uma liderança. Importância da especialização na organização total. Nenhum comerciante, por exemplo, podia se dedicar a um ramo de comércio que não tivesse sido transmitido por seus pais. Então, muitos dos seus trabalhos eram algo familiar, que eram transmitidos de pais para filhos. Então, era um trabalho cada vez mais conceituado, cada vez mais bem realizado, né? Por conta que está ali dentro da família. E, por último, uma outra civilização que também trouxe bastante coisas significativas da administração para os dias de hoje é a China. Na China de 500 a.C., a necessidade de adotar um sistema organizado de governo para o império, com a Constituição de Shao, ele teve seus 8 regulamentos, que são regras de administração pública de Confúcio. E eles exemplificam a tentativa chinesa de definir regras e princípios de administração. Então, a administração na China era através da questão de servidores civis do imperador, descrevia poderes, atribuições e responsabilidades do primeiro-ministro, então era algo mais voltado à política, né? Também, através ali em Mencius, né, 500 a.C., estabeleceu normas de operação, especialização,
começou a ser pensado a possibilidade da pessoa se especializar em determinado ofício, né? A arte da guerra, então, tratado de guerra, bom para militares e administradores, pois tratava de planejamento, direção, seleção científica de trabalhadores por exames, né, por provas, isso iniciou também lá. Deixou também ensinamentos morais, Confúcio, no caso, de um sistema de mérito como cargos para governantes, né? Então, nós sabemos aí, vimos que 3 civilizações principais, outras também contribuíram, mas as 3 principais, de fato, foram a Suméria, a China e o Egito, que contribuíram bastante para a administração. Então, é essa a aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato no Google Sala ou pelo WhatsApp. Nos vemos, então, até a próxima aula.